Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje nós vou falar aqui rapidamente algo aqui sobre Auren, tá? A Auren, ela vem caindo aí nos últimos dias, se a gente der uma olhada nos últimos dias e meses, na verdade, desde quando ela iniciou suas operações em bolsa, tá? Então, olha só, a Auren fez IPO aí lá em 2022, tá? Ao preço de R$16,21. E aí ela vem caindo. E esse ano, especificamente, ela chega aí, no dia que eu gravo esse vídeo, dia 28/10, ela chega aí ao seu fundo, né, máximo, né? Na verdade, chegou no fundo máximo ali em dia 11 de outubro a R$10,06 e hoje está aí a R$10,34. E se a gente olhar um pouquinho para o cenário que está acontecendo e olhar um pouquinho para a empresa, a gente consegue perceber que ela pode ser aí um case de um potencial crescimento aí, né? Primeira coisa, né? Ela caiu muito desde o seu IPO, é normal, tá? As empresas geralmente fazem o IPO aí super valorizados e aí após o IPO costumam realmente cair, mas ela veio aí de pagamentos altos de dividendos, tá? Eu vou abrir aqui para vocês quanto que estava sendo aí a cotação, né? O pagamento, olha só, 2023, 22,54%, tá? Que eu tô no Status Invest, e o atual 18,36, um dividendo alto, tá? Quando a gente olha aí para a empresa do setor aí de energia, empresas no geral do setor de energias, dividendos altíssimos, tá? E a média dela ficou em 13,86 2022. Parece aqui que ela chegou a distribuir 0,68, tá? Mas não é nem essa questão dos indicadores que eu quero mostrar aqui, porque isso tudo aqui vai mudar totalmente, porque a Auren, ela fez uma aquisição, uma incorporação aí da AES Brasil. E eu quero falar aqui com vocês um pouquinho do pensamento da galera aqui, dos analistas, tá? Sobre Auren. Então, olha só, a incorporação da AES Brasil pela Auren, anunciada na quarta-feira, vai criar a terceira maior companhia de geração de energia do país em negócio de 30 bilhões. A operação foi bem recebida pelos investidores e corrobora com as ambições da Auren de ampliar sua fatia no mercado brasileiro, mas deve criar um efeito colateral negativo para seus acionistas, pelo menos no curto prazo. Quando se trata, qual reação negativa é essa? Quando se trata da distribuição de dividendos. Os investidores que pensam apenas nos dividendos, tá? Isso não é errado, porque eu invisto, eu quero dividendos, eu quero mais dividendos até mesmo do que crescimento, tá? No último vídeo, não sei se eu vou soltar esse vídeo antes ou depois, mas eu gravei um vídeo falando sobre CPFL. Se eu tiver já soltado, eu vou deixar aqui no cardzinho. Gravei um vídeo falando sobre CPFL e falando que ela não me interessaria tanto o seu tempo lateral e a sua distribuição de dividendos, que estava um pouquinho longe, tá? Mas quando a gente olha aqui para a Auren, ela pode ser que tenha um potencial aí de crescimento, justamente por essa forte queda que ela teve, justamente porque ela vai se tornar a terceira maior empresa aí de geração de energia do Brasil. Então isso acaba se tornando interessante, não no curto prazo, mas no longo prazo. Então, se você, né, eu pelo menos estou pensando assim, eu não tenho grandes empresas que vão ter um potencial de crescimento tão grande assim, não que a Auren vai ser um dos maiores cases de crescimento, não, mas as empresas que eu tenho em carteira são mais perenes, tá? Tem ali BB Seguridade, Banco do Brasil, empresas que não tem um potencial gigantesco de crescimento, tá? A Auren, nesse momento, eu vejo que pode ser que seja um caso desse de colocar na carteira e esperar ali realmente ela desalavancar. Então eu vou ler um pouquinho aqui
informativa aqui que tá bem completão. Então, olha só, a Auren vem de um bom ano quando o assunto é remuneração de seus investidores. Em 2023, a companhia teve uma distribuição extraordinária de 1,5 bilhão e conseguiu entregar a seus acionistas o pagamento anual de R$ 3 por ação, tá? Então, esse era o cenário antes do anúncio da aquisição de AES, explica Bruno Oliveira, analista do AGF. A Auren estava extremamente desalavancada, com um caixa muito robusto, com um cronograma de amortização extremamente saudável, uma taxa de conversão extremamente elevada e resultados sólidos. Havia ao menos espaço para que uma nova distribuição pudesse acontecer. Tá, eu quero entrar aqui num detalhe com vocês. Deixa eu ler esse restinho aqui e já vou entrar num detalhe dessa questão da alavancagem, tá? Sem a AES na conta, o AGF tinha uma projeção de pagamento de 72 por ação para a Auren em 2024, equivalente a um yield de 6,3% para o ano. Agora, com a incorporação da AES, essa projeção terá que ser revisada. Isso porque a companhia adquirida se encontra em um momento operacional e financeiro menos favorável, com endividamento elevado, um ponto que já aparece nas análises e deve ser a prioridade de parte do caixa de Auren, reduzindo espaço para que os valores sejam distribuídos a investidores por meio de dividendos extraordinários. Então, assim, a alavancagem da Auren vai para uma alavancagem muito maior, tá? Então, esse detalhe a gente tem que ficar de olho, porque uma alavancagem alta num ano que Selic está subindo, tá? E a previsão é que a taxa de juros para 2025 e 2026 suba mais ainda, se torna um case na carteira do investidor, principalmente investidor iniciante que não entende muito o que está fazendo, se torna um case talvez mais arriscado, porque o investidor iniciante não vai ter tanta paciência assim para ver a empresa desalavancar, que vai ser aí em mais ou menos um período de no mínimo 2 anos para ela começar a desafogar, ou seja, vai passar 2025, vai passar 2026, aí ela vai começar a tomar um respiro, porque a alavancagem dela está alta. Com isso, a alavancagem alta, os dividendos serão menores, tá? Com dividendos menores, o investidor iniciante não fica tão feliz assim, tá? E é normal, não adianta a gente falar assim para o investidor iniciante, não, mas você não tem que ter essa visão, não, pô, tem empresas boas que estão pagando dividendos, então é legal o investidor ele entender que tem empresas que nesse momento estão fazendo investimentos, como a Auren, que está alavancada, que vai passar por um cenário difícil, tá? Atualmente, que vai ser a taxa de juros altas. Então, com uma taxa de juros alta, mais uma alavancagem gigantesca, vai complicar realmente para a empresa distribuir dividendos. Talvez isso nem aconteça. Os gestores estão falando aí que querem continuar pagando dividendos, tá? Mas financeiramente e quando se calcula aí, fica realmente mais difícil. Então, minha visão aqui tem outras questões aqui, tem outros analistas falando aqui, vou ler um pouquinho para vocês, um pouquinho mais, mas a minha visão desde já realmente a Auren vai ficar com menos pagamento de dividendos, tá? Você talvez possa colocar nessa carteira como um potencial crescimento aí, mas a gente tem outras opções melhores para colocar em carteira que vão pagar dividendos mais altos e também tem um leve potencial de crescimento. Então, o que a analista do BTG fala é o seguinte: para a BTG Pactual, a remuneração de dividendos deve perder seu peso. Dentro da tese de Auren, o entendimento é que a operação visa fornecer um portfólio mais diversificado, capitalizar sinergias significativas e economias de escala, aumentando a presença no mercado e a eficiência operacional. Ainda assim, acontece em um contexto em que a expansão das energias renováveis e pressionada pelos preços baixos de energia
aumento da taxa de juros e condições de ventos mais fracas, ou seja, todo o cenário está desfavorável para a Auren. Talvez por isso que eu vejo que para um futuro pode ser interessante, tá? Investir em Auren agora para um futuro, quando a taxa de juros estiver baixa, a alavancagem estiver menor e os ventos favoráveis, aí a gente vai ter um crescimento, os investidores vão começar a crescer o olho na empresa e aí você perde aquele potencial de valorização da cota. Mas aí você tem que ver se você prefere dar ênfase a dividendos ou prefere dar ênfase agora, nesse momento, a crescimento de cotas, porque daí a Auren, provavelmente, se você só pensando nos dividendos nesse momento, ela não é interessante para você, mas se você acredita que a empresa, se tornando a terceira maior aí do Brasil, fique interessante na sua carteira no futuro, aí é questão de você, investidor, ponderar realmente o que vale a pena ou não. Ou aqui, ó, o mercado tem uma visão bastante desfavorável dos ativos da AES, dados os recentes problemas operacionais e sua significativa exposição a eventos de restrição. Ressalta o relatório do banco. Embora o mercado reconheça o histórico de execução da Auren e tenha confiança em sua equipe para implementar essas mudanças, é improvável que pague por isso antecipadamente. O acordo mina um pouco a tese da companhia com o player de dividendos, pelo menos no curto prazo. É isso que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Então, aqui a gente consegue ver mais algumas gestoras, research falando aí do caso de Auren. Basicamente, os detalhes que todas elas falam é que a alavancagem está alta, os pagamentos de dividendos serão menores, tá? Então você investidor, principalmente iniciante ou avançado, tem que pesar na sua carteira se vale a pena ficar com a Auren agora ou se não tem outros cases aí mais interessantes para colocar na sua carteira para receber mais dividendos ou até mesmo para ter mais crescimentos aí, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário se você vai colocar a Auren na sua carteira ou se você vai ficar de fora dessa e qual que você colocaria ao invés de Auren na sua carteira, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, falou, fui!